que excede toda inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e observastes em mim, isto praticai, e o Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor. Aplaudir essa palavra, esse roteiro de cura. Paulo foi um homem que experimentou de uma forma muito concreta a eficiência e a eficácia da cura interior em sua vida. Paulo é um daqueles personagens que eu mais escrevi no meu livro Corações Curados. Ele tinha tudo para dar errado. E por que ele deu certo? Porque deixou o Espírito Santo de Deus conduzi-lo na trilha da cura. E aqui, nesse trechinho de Filipenses, ele vem nos dar um segredo muito concreto. Como é que começa o versículo 4? Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Pensa o seguinte: se você recebesse um e-mail ou um inteiro contendo essa frase, você imaginaria que situação podia estar uma pessoa para escrever um e-mail com esse pensamento? Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Que ideia nos daria o autor dessa frase? Que alguém que estivesse vivendo um momento de muita alegria. Como é que alguém que estivesse vivendo um momento de muita tristeza ia dizer para você: alegrai-vos sempre no Senhor? É possível? É. E a prova disso, carta de Paulo aos Filipenses. Nessa carta de 4 capítulos, você leu aí, você notou que é o último. Logo depois já está. Epístola aos Colossenses. Epístola não é a mulher do apóstolo. Epístola é carta. Ele está aqui no último capítulo dessa carta. Nessa carta, de 4 capítulos, 16 vezes, portanto dá 4 para cada um, ele falou sobre a alegria. Alguém que escreve uma carta com 4 capítulos, 4 páginas, em cada página fala 4 vezes que a gente deve viver a alegria. E não é uma alegria qualquer, não é uma alegria momentânea. Ele diz: alegrai-vos quando? Quando? Sempre é o tempo todo. Alegrai-vos sempre no Senhor. 4 vezes, 4 capítulos, 16 vezes. Então a ideia é que se você recebesse uma carta dessa, de 4 páginas, e em cada página 4 vezes falando da alegria, a exemplo do que eu fiz na pregação anterior, que a gente foi repetindo, a gente repete para quê? Para aprender. E por que Paulo repetiu tantas vezes a alegria? Porque deseja que cada um de nós experimente de fato uma alegria completa, como Jesus que nos diz que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena.
A palavra plena, da alegria de Jesus é a mesma, e eu falava isso ontem de manhã, da vida plena de Jesus. Mas se Paulo escreve para nós uma carta, com 4 capítulos, onde 16 vezes ele fala da alegria, que contexto será ele escreveu essa carta? Olha o início da carta, no capítulo 1, onde estava Paulo quando escreveu essa carta? Que lugar? Numa festa, visitando a família, a irmã dele que morava em Roma. Filipenses capítulo 1, versículo 7. É justo que eu tenha bom conceito de todos vós, porque vos trago no coração, por terdes tomado parte na graça que me foi dada, tanto na minha, vira a página, versículo 14. A maior parte dos irmãos, ante a notícia das minhas, cobrou nova confiança no Senhor. Coisa mais besta. Como é que a cadeia dele faz o outro ser mais forte? Só pode ser no Senhor. E maior entusiasmo e anunciar sem temor a palavra de Deus. Versículo 17, aqueles ao contrário pregam Cristo por espírito de intriga, e não com reta intenção, no intuito de agravar o meu sofrimento onde estava Paulo quando escreveu a carta aos Filipenses? Como é que alguém na prisão escreve uma carta de 4 capítulos, onde 16 vezes fala que a gente tem que se alegrar? Como isso é possível? Continue lendo o capítulo 4 e ele vai dizer como é possível. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Seja conhecida de todos a vossa bondade, o Senhor está próximo. Primeira certeza absoluta: esteja eu onde estiver, num palco ou numa prisão, num púlpito ou num lixeiro, o Senhor está, no duplo sentido da palavra próximo. Próximo, porque os tempos de Deus se aproximam. Próximo como tempo, próximo como lugar. O Senhor está próximo. São Tiago vai dizer: aproximai-vos de Deus, e Ele vai aproximar de cada um de vós. O Senhor está próximo. Essa é a minha certeza. Deus está comigo. Quem está no comando da minha vida? Isso várias vezes ele fala nessa carta. Deus está no comando da minha vida. Aconteça o que acontecer. Capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me conforta. Deus está no comando da minha vida. Capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aconteça o que acontecer na minha vida, Deus está próximo. Não tem como jamais. Quem tem Jesus em si nunca mais vai se sentir sozinho. Pode transformar qualquer lugar no seu Getsemane, porque eu tenho uma certeza: o Senhor está próximo. É baseado nessa certeza que Ele nos dá esse conselho bem prático do versículo 6. Não vos inquieteis com nada. Nada. Mas quanta coisa errada está acontecendo. Padre, é muito fácil falar isso quando a gente não tem problema. Muito bem, mas nós não estamos tratando aqui de pessoas que não têm problemas. Nós estamos falando de um homem que estava na prisão. E leiam com calma em casa o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, para saber o que acontecia com a pessoa quando ela ia presa. Lá descreve Paulo e Silas
despidos, pelado, tiraram a roupa dele todinho, bateram neles até, e não foi aquela surrinha de beijo que a mãe do Nelsinho deu nele, não. Batia com aquele chicote que tinha na ponta uns ferros, ó, esfolava a pessoa em cima e embaixo. 39 chicotadas ele recebia por vez, pelado, tudo esfolado, jogado lá no fundo de uma prisão, prenderam uma pelota de ferro na ponta do pé deles, a cadeia, no escuro, com frio, com fome. E o que ele fazia? Lembra? Pela meia-noite, Paulo e Silas começaram a louvar o Senhor. É doido. Pensa bem. Às vezes, quando destronca a ponta da unha do seu dedinho, você já fica... A vida parece uma grande fila de NPS. Um quer contar para o outro quanto que sofreu a mais. Ah, eu sofri tanto. Ah, fosse contar para a senhora tanto que eu sofri. Meu marido. Ah, o meu também é muito problemático. Meu marido bebe, o meu também bebe. Eu tive um problema numa perna, eu tive nas duas pernas. Não é? A pessoa gosta de contar e vai contando, ela vai fungando a voz. Ai, coitado, chora. Ai, coitado. Coitadinho. Isso não é cura interior, não. Cura interior é apresentar ao Senhor as minhas inquietações. Gente, que coisa fantástica. Não vos inquieteis. Como eu não vou me inquietar com tanto problema que eu tenho? Apresentai a Deus as vossas preocupações. Primeiro passo: o Senhor está próximo. Esteja eu aonde estiver, o Senhor está. Salmo 138, que nós lemos hoje de manhã, que a Eliana maravilhosamente cantou para nós ontem na adoração. Ainda que eu estiver lá no fundo do abismo, Deus me ama. O Senhor está. Repita isso muitas vezes para você. Pega o seu texto e vai rezando o texto bizantino durante um dia inteiro. O Senhor está próximo, o Senhor está próximo, o Senhor está próximo, o Senhor. E reza isso 1.000, 2.000, 10.000, 50.000 vezes. Quando você se convencer disso, Deus está perto de mim, o Senhor está aqui, Jesus está comigo, o Senhor está comigo, Deus está comigo, tudo vai dar certo, Deus está comigo, Deus... Pronto. É essa certeza. O Senhor está próximo. Jesus desceu no fundo dos infernos, gente. Nenhum de nós chegou lá ainda, não, graças a Deus. Então tem jeito. Mas como eu não vou me inquietar com nada diante de tanto problema? Não vos inquieteis. O que Paulo está dizendo aqui? Não vos inquieteis. O que é inquietar? É ficar agitado, estressado. Quando Jesus foi a Betânia, segundo São Lucas capítulo 10, lá ele encontrou Marta, que estava muito estressada, e ela estava uma pilha, e querendo fazer tudo, e correndo, arruma isso, arruma aquilo, e Jesus sentado lá, e a Maria sentado no pé de Jesus, escutando isso. Aquilo ofendeu a Marta, e ela veio lá, pôs a mão na cintura. Senhor, não te importas? Olha, já começou a acusar Jesus. Tu não te importas, Senhor? Eu aqui com tanto serviço para fazer, e a Mary aí sentada. Senhor, manda ela vir ajudar eu. Olha, a oração